Já estamos no segundo semestre e nesse vídeo eu vou fazer um balanço das minhas melhores leituras até o momento. Eu selecionei 5 livros e o meu critério, claro, foi pessoal. Eu selecionei aqueles livros que mesmo depois de ter passado tanto tempo, as histórias ainda ficaram em mim, foram experiências marcantes, que eu lembro até hoje do impacto dessa experiência, lembro dos personagens. Então esse foi o critério que eu utilizei, ou seja, totalmente pessoal. Mas claro que eu li muita coisa boa, conheci autores, livros que me surpreenderam. Com relação a essa lista, todos eles foram favoritos. Então eu não ranqueei, todos eles me marcaram de diferentes formas e são os favoritos de 2026 até o momento. Para começar, vamos falar sobre A Fantástica Breve Vida de Oscar Wilde. Essa foi uma leitura que me surpreendeu, eu comentei já em vídeos anteriores como que o começo desse livro ele não funcionou, na verdade ele não estava funcionando até a metade do livro, eu estava quase desistindo, porque quando eu chego na metade, geralmente eu fico já me questionando se tá valendo a pena, se vale a pena dedicar tempo. Geralmente eu vou até o final, e foi o que aconteceu com esse livro. Ele funcionou para mim da metade para o final. Ele foi tomando uma proporção, uma intensidade. Coisas que acontecem aqui com os personagens são impressionantes, são impactantes, brutais, porque esse livro ele vai falar sobre o contexto da época da ditadura de Trujillo na República Dominicana. No começo do livro, a gente acompanha a história de Oscar Wilde. Ele aqui é descrito como um menino nerd, que gosta de quadrinhos, filmes de ficção científica, e ele acredita que, por conta disso, ele não consegue arrumar uma namorada. Então a gente tem nesse primeiro momento toda essa busca desse personagem por um amor, e ele acredita que não se enquadra ali no perfil de um verdadeiro dominicano, que é um homem que tem muitas amantes, conquistador. Ele acaba não se enquadrando nesse estereótipo. Mas ele sofre por conta disso, ele acaba se envolvendo em relacionamentos que não dão certo, na verdade que arruma muita confusão. Inclusive isso vai ser uma das consequências trágicas na vida dele. Não esperava encontrar o que eu encontrei aqui. E ele sai com algumas meninas, ele cria toda uma expectativa de que vai dar certo, que a menina está interessada, mas no final das contas ela só queria um amigo para desabafar. Eles iam pro cinema, estavam a todo momento juntos, só que ele acaba se decepcionando, acaba se frustrando. Muitas vezes que ela queria desabafar sobre um relacionamento dela, e ele descobre que essa menina tinha um namorado, e apesar do livro ele trazer um pouco esse tom de humor, de sarcasmo, na verdade são situações aqui pesadíssimas. Por exemplo, quando a gente conhece o tipo de relacionamento dessas meninas, em que essas meninas elas sofrem violência física, sexual, então assim, são coisas brutais. E ele que é uma boa pessoa, que está procurando um relacionamento, ele acaba não encontrando essa pessoa. Até mesmo os seus amigos nerds conseguem encontrar namoradas. Isso deixa o Oscar Wilde totalmente revoltado. Então a gente acompanha essa situação da vida do Oscar Wilde. Só que a princípio, na superfície, a gente acha que ele vai falar só sobre essa questão do relacionamento, da masculinidade. E aí a gente começa a acompanhar a história dessa família, de gerações anteriores, porque essa família ela é marcada por uma maldição chamada Fuku. Eles acreditam que essa maldição acompanha gerações, e é isso que a gente vai ver. As tragédias que aconteceram nessa família, aí entra o contexto da ditadura de Trujillo como uma maldição, e aí a gente acompanha o que aconteceu com a mãe dele, também acabou se envolvendo em um relacionamento extremamente perigoso, e ela vai sofrer muito. E os detalhes de tudo que acontece aqui com ela são terríveis. A história dela desde a infância e também dos pais dela, o que aconteceu, toda a tragédia, assim. E aí vem a questão da perseguição política, pessoas inocentes que foram presas, torturadas, e a mãe, ela consegue sobreviver, mas ela precisa sair da República Dominicana e vai tentar a vida nos Estados Unidos. A gente acompanha a vida do Oscar Wilde e também da irmã dele. Ele tem uma irmã, o que aconteceu com ela, a relação com a mãe, tudo muito impressionante de acompanhar. E, claro, o desfecho da vida dele, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. E o que me chamou a atenção exatamente foi esse impacto, essa surpresa de um livro que não estava funcionando, que eu estava quase desistindo, para um livro em que eu tive uma experiência marcante, a ponto de se tornar um dos meus favoritos desse ano. Livro incrível, personagens marcantes, histórias impressionantes. E se você ainda não leu, deixo minhas recomendações. O próximo é Evgeny Onegin, do Alexander Pushkin. Não sei se estou pronunciando corretamente, provavelmente não. Essa também foi uma história que prendeu muito minha atenção. Temos aqui personagens, histórias marcantes.
Eu gosto muito da maneira, por exemplo, como o narrador ele se direciona aqui ao leitor, porque ele faz isso com muita intimidade, parece que ele conhece a gente. Inclusive, ele interrompe a história que ele está contando para poder falar sobre suas memórias pessoais, dar a sua opinião sobre aquilo que ele está contando sobre os personagens. E é incrível como ele pega na nossa mão para poder a gente conhecer essa história de perto, que ele também conhece os personagens intimamente. Ele vai contando o que aconteceu com Onegin, com Tatiana, com Liensky e Olga, que são os personagens principais envolvidos aqui nessa história. Uma outra coisa que me impressionou aqui nesse livro é que como ele consegue, em uma obra curta, dizer tantas coisas, abordar tantos assuntos, tantos temas, como por exemplo aqui a gente encontra o conflito entre a cidade e o campo, que no caso aqui dessa história está personificado na figura de Onegin e Tatiana. Onegin, ele representa a cidade e a Tatiana, o campo. E o campo aqui, ele é retratado ao mesmo tempo como um lugar atrasado, arcaico, mas também é o lugar que representa a identidade e a cultura russa. Já que as críticas que a gente vê aqui é essa cidade que sofre influência dos costumes europeus. Então nós temos também essa tensão entre o nacional e o estrangeiro, o povo humilde em contraste com a alta sociedade, com a nobreza, enfim, dentre outros temas que a gente conhece aqui. Vale também destacar que esse livro ele inspirou outras grandes obras-primas em diferentes artes, como na pintura, na música, como também outros grandes autores da literatura russa. Exatamente por isso, por ele ser um clássico e ele consegue trazer nessa obra um panorama tanto da cultura como também da história russa, ou seja, aqui nesse livro a gente encontra de tudo um pouco. O próximo, O 15, da Raquel de Queiroz. Esse livro ele foi publicado em 1930. Esse livro ele vai trazer como contexto histórico a seca de 1915 no Nordeste, por isso nós temos O 15 no título. A seca ela vai determinar as ações e os destinos dos personagens, vai revelar as desigualdades sociais, as injustiças sociais. O que a gente vê aqui é que a seca ela atinge todos, mas ela vai atingir de forma diferente. E nós vamos ver isso sendo retratado por dois núcleos de personagens diferentes entre si. E essas histórias elas correm paralelamente, só que no final elas se encontram. O primeiro núcleo que a gente encontra aqui compõe a personagem Conceição e também a avó e o Vicente, que é primo da Conceição. E Conceição aqui ela é uma jovem professora, ela é independente, tem uma vida estável na cidade, ela gosta muito de ler, não pensa em se casar. E ela e o personagem Vicente, né, que são primos, eles são apaixonados um pelo outro, mas nenhum dos dois assume esse amor. Existem ali algumas barreiras que impedem que isso aconteça, como por exemplo, a diferença de estilo de vida, ela está mais ligada à cidade e ele ao campo, então nós temos aqui diferenças sociais e culturais entre eles. Também por conta da falta de comunicação, nenhum ali revela o sentimento. Além disso, também tem a questão do orgulho, do ciúme, por conta de algumas fofocas, que a Conceição fica sabendo. E apesar de se gostarem, eles são completamente diferentes um do outro, eles levam uma vida diferente, pensam diferente, possuem objetivos diferentes, então ela acaba pensando e também se questionando muito sobre como seria essa possível relação. E Vicente ele é um rapaz ligado ao campo. Durante a seca, ele decide ficar na fazenda para cuidar dos animais e também das pessoas que trabalham ali com ele. Isso mostra o quanto que ele é responsável, o quanto que ele é humano e também apegado à terra e ao campo. Já a Conceição, ela trabalha como voluntária na cidade, ajudando os retirantes que chegam à fortaleza, num lugar aqui chamado de campo de concentração. E esse lugar ele revela condições desumanas, precárias, que os retirantes passam. Muitos ficam doentes, outros morriam, não tinha assistência nenhuma por parte do governo e outros tantos acabavam indo para as ruas. E o que a gente vê aqui é uma grande tragédia por descaso do governo e por falta de políticas públicas para resolver essa questão. Cada um ali estava por conta de si e também contavam com a ajuda dos voluntários. E Conceição, ela era voluntária, mas ela também fazia comentários preconceituosos sobre os retirantes. Conceição convence a avó a passar essa temporada de seca na casa dela, porque a avó, ela morava no campo. E a avó, ela sofre por ter que deixar seu lugar, sua casa, seus amigos, seu lar, mas não tem outro jeito, né? Porque ela está diante de uma luta pela sobrevivência. E a gente vê aqui que a avó da Conceição, ela tem para onde ir, ela tem um lugar para ficar até a seca acabar. Ela faz essa viagem de trem, ou seja, mostrando que a família tem estabilidade e condições de se deslocar.
Diferentemente do que a gente vê aqui no segundo núcleo de personagens, e a gente percebe como que essa tragédia ela atinge de forma diferente esses dois grupos, né, por conta das desigualdades sociais. Muitos trabalhadores, junto com a sua família, eles precisavam deixar a sua terra porque não tinha condições de sobrevivência. E a gente acompanha aqui Chico Bento, que é um vaqueiro, ele é um trabalhador rural, que com a seca ele se vê ali sem trabalho, sem moradia, sem condições de sustentar a esposa dele e os 5 filhos, ou seja, eles precisam sobreviver. Para isso, eles vão precisar sair dali, porque senão eles vão morrer de fome, de sede, não tem como plantar, não tem como criar animais, e ele também não tem como se deslocar, porque não tem passagens de trem disponíveis para eles, porque estava tendo uma corrupção na venda dessas passagens, que eram feitas apenas para quem estava pagando mais, e muita gente se aproveitou dessa situação, mas ele precisa se deslocar e só tem um jeito, né? Ele acaba se deslocando a pé com a família pelo sertão até Fortaleza. E a jornada que a gente acompanha aqui é cruel, é trágica. Eles ficam debilitados por conta do cansaço, do calor, da fome, da sede. Encontram também outras famílias, homens, idosos, crianças, mulheres. No caminho onde eles passam, na mesma situação que eles, Chico Bento ainda dá um pouco do que tem, dividindo a comida deles para que o próximo não morra de fome, contando que ao longo da jornada eles iriam encontrar comida, mas muitas pessoas fechavam as portas, sabendo que eles eram retirantes, não ajudavam. Em outros momentos eles conseguiam um pouco de leite, de farinha, e assim eles conseguiam sobreviver e seguir com a viagem, apesar das tragédias que acontecem ao longo dessa jornada. Até o momento que a gente tem o encontro desses dois núcleos, Conceição, ela reencontra Chico Bento e vamos acompanhar o destino desses personagens. Esse é um livro curto, com uma linguagem simples, de fácil entendimento, ela tem uma escrita direta, sem excessos ou exagerar na dramaticidade. A gente se emociona pelas situações que os personagens passam, porque a gente consegue também, enquanto está lendo, visualizar bem as cenas que são bem marcantes, uma leitura que vale super a pena. Memórias de um doente dos nervos. Esse livro é um livro de não ficção e fala sobre um famoso juiz alemão que teve um colapso nervoso. Ele vai contar aqui nas suas memórias todos os seus sintomas e ele vai fazer isso em detalhes. Ele explica por que daquilo está acontecendo com ele, e ele vai fundamentar através de explicações religiosas, cósmicas. E ele escreve essas memórias para que o caso dele possa ser estudado pela psiquiatria para estudos científicos nessa área. E esse caso ele ficou famoso justamente depois de Freud analisar o caso dele. Aqui ele também relata a sua batalha na justiça contra o hospital para poder ter a sua liberdade de volta, para que ele pudesse voltar para casa, junto da sua família, para que ele cuidasse também das suas finanças. Só que os médicos, eles não dão laudos favoráveis e a gente vai acompanhar aqui essa batalha. E o livro ele vai trazer esses laudos, vai trazer também os argumentos de cada um dos lados dessa disputa. E detalhe, porque aqui vai ser o próprio Schreber que vai fazer a sua defesa. E ele é extremamente lúcido e os médicos, inclusive, explicam aqui que a doença dele não afetou seu raciocínio. Ele mantém todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Então é um livro muito esclarecedor sobre a esquizofrenia, dentre outras doenças nervosas. Principalmente numa época em que a medicina ela não estava avançada. Então foi uma leitura que valeu muito a pena. Mas sempre que eu lembro desse livro, me traz uma angústia ao lembrar de todos os sintomas e por tudo que ele relata aqui. Recomendo para quem se interessa pelo assunto. Próximo, Diário de Anne Frank, e essa foi uma das leituras mais tristes e devastadoras que eu já li. E nesse livro a gente conhece um pouco mais sobre a vida de Anne Frank e tudo que ela sofreu. Ela era uma adolescente judia que viveu escondida por 2 anos num lugar que ela chamou de anexo secreto, junto com outras 8 pessoas, para poder escapar da perseguição nazista. Aqui ela vai registrar, por exemplo, as proibições aos judeus, o toque de recolher, eles só podiam comprar em lugares específicos. Ela comenta sobre os dias difíceis de ficar enclausurada, presa, seu desejo por liberdade, de ficar ao ar livre. Conforme o tempo vai passando, ela comenta também sobre as notícias de guerra, sobre os intensos bombardeios, sobre a escassez de comida, mas ainda assim acreditando que ali é o lugar mais seguro para eles. Ela relata também sobre o cotidiano no quarto secreto, a convivência com os demais, momentos de rotina em que nada de mais
acontecia, momentos também de conflitos e brigas entre os moradores, outros momentos de alegria e calmaria, mas principalmente o que a gente observa aqui é que ela está sempre otimista e esperançosa de um futuro melhor e de que todos sairão vivos assim que a guerra acabar. Ela também conta sobre o que ela fazia para poder suportar aqueles dias difíceis, seu passatempo no anexo secreto, como por exemplo ela escrevia, ela gostava de ler bastante, ela gostava de estudar idiomas, ela também gostava de cinema, das estrelas do cinema, os estilos que elas adotavam, mas num determinado momento o tom do diário ele foi ficando cada vez mais sombrio, ela relata a sua tristeza, o quanto que ela se sentia depressiva, mas ela também mantinha ali no fundo a esperança de que tudo aquilo era passageiro e logo eles voltariam a ter uma vida normal. Só que em agosto de 1944 o pior aconteceu porque o esconderijo ele foi descoberto e os 8 moradores foram presos. Anne e a irmã dela foram enviadas para o mesmo campo de concentração e em 1945, semanas antes do campo ser libertado pelos aliados, as duas morreram de tifo. E o pai das meninas, Otto Frank, ele foi o único sobrevivente e dedicou o restante da vida dele na publicação e também divulgação das obras dela. Essa foi uma leitura muito triste, angustiante, de um dos episódios mais trágicos da história da humanidade. Bom, então é isso, pessoal. Esses são os 5 livros que mais me marcaram até o momento, mas eu li outros livros excelentes, conheci histórias incríveis, autores novos que me surpreenderam pela escrita, pelas histórias que contaram, mas esses são os meus destaques até o momento. Vamos ver o que o segundo semestre me aguarda em termos de leitura e no final do ano eu compartilho as melhores leituras de 2026. Me diz aqui nos comentários quais foram as suas melhores leituras até o momento. Eu adoro quando você deixa aquela lista de livros porque eu aproveito e também pego dicas e recomendações. E aquele recado para lembrar vocês antes de encerrar o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu hype e caso tenha se interessado por algum livro, os links estão disponíveis aqui no box de informações. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Vou ficando por aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos.